Boa noite, igreja. Quase uma boa madrugada. Amém. O Senhor é muito bom. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. 2025 foi um ano de grandes decisões. A profecia apontou para isso, que nós seríamos colocados no vale da decisão. A quem serviríamos? E nós podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Em 2025 nós podemos ver a mão forte do Senhor. Em 2025 nós vemos o sustento do Senhor. Em 2025 nós enxergamos a bondade e o favor do Senhor. Em 2025, apesar de lutas, desafios, nós entendemos: o Senhor continua sendo bom. Em todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na palavra de Deus não está escrito algumas coisas cooperam. Na palavra de Deus está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então é motivo de muita alegria estarmos aqui, um coração grato, assim como disse o pastor Amósio, um coração sedento, disponível, cheio, transbordando da alegria do Senhor. Amém? Fico feliz da igreja, da casa, de estarmos aqui. Para o mundo é loucura a gente estar aqui. Para o mundo é loucura. O que esse povo está fazendo na igreja? O que esse povo está aí? Nós somos aqueles que amam a Cristo. Nós somos aquele que espera esse dia chegar. E enquanto o dia não chega, nós nos reuniremos para adorar o nome santo do Senhor. Então, parabéns pela sua decisão. Ei, parabéns pela sua decisão de passar a virada na presença do Senhor, de passar em comunhão com os irmãos. Você não está aqui somente porque você quer uma sorte, você quer passar na igreja. Não, você passa na presença do Senhor. Quando eu estava vindo, eu e meu esposo, eu disse a ele: não é só na igreja que nós passamos da presença do Senhor. Quando nós nos ajuntamos aqui, igreja, é porque nós estamos reunidos em comunhão e adorando ao único Deus. Mas muitas outras pessoas também estão em lugares. Existem aqueles que estão encarcerados, mas adoram o Senhor. Existem aqueles que estão acamados, mas adoram ao Senhor. Existem aqueles que estão cumprindo um plantão, mas estão adorando ao Senhor. E nós temos a oportunidade de estarmos juntos adorando ao Senhor. Amém? É a primeira vez que eu prego num culto de virada, né? Pela primeira vez. O Senhor é bom. Amém? Meu esposo disse: dessa vez você prega, né? Aqueles que são íntimos sabem o que a nossa casa tem atravessado nesses dias, o que a nossa família tem enfrentado. Mas eu não venho aqui falar disso. Eu venho aqui falar da bondade do Senhor para conosco. Amém? Mesmo em dias de luta, mesmo em dias de grandes tempestades, nós enxergamos a mão do Senhor conosco. Amém? Então é motivo de alegria. Este ano nós caminhamos no ano da decisão. Você decidiu o quê? Qual foi a sua decisão diante de tantas oportunidades? Diante de tantas escolhas? Você escolheu quem? Você escolheu servir quem? Você decidiu entregar a sua vida a quem? Se você está aqui hoje, você fez uma boa decisão. O sonho de todo pastor, o sonho de toda pastora é ver e caminhar como alguns têm chegado. Esses dias, ontem, né? Eu recebi uma mensagem, a gente estava voltando triste de uma visita que a gente fez. E eu recebi uma mensagem de uma mulher chorando, falando: eu estou no meu quarto rendida, debulhada, porque o Espírito Santo me pegou. Eu falei: amada, isso é o sonho de todo pastor, ouvir e ver que a igreja ela tem se rendido, que a ovelha está se rendendo. Chegue neste lugar de ser contristado pelo Espírito Santo, de ser totalmente guiado por Ele a não querer sair deste lugar. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5:12. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. 5, versículo 12. Paulo escreveu essa carta, pois ele não ia conseguir voltar à igreja. Amém? Assim está escrito.
5:12. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz um com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados e encorajem os desanimados. Ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com mal, mas procure sempre fazer bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixe de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apeguem ao Espírito, não despreze as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Mantenham afastados de forma de todo mal. Eu quero ler mais uma vez o 15. Cuidem que ninguém retribua o mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Amém? Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui as nossas vidas. Nós estamos aqui disponíveis a ouvir. Pai, nós estamos na última hora do ano de 2025. E nós passaremos os primeiros minutos e a primeira hora de 2026 na presença do Senhor. O Senhor é muito bom. O Senhor é bondoso, fiel, misericordioso e amoroso. Obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo de Ti. Pai, que a Tua palavra venha nos arrebatar nesta noite. Que esta palavra venha nos colocar de pé. E assim como 2025, Pai, nós tivemos que caminhar num ano de decisão. Nós encerramos este ano decididos a estar na presença do Senhor. E 2026... Pai, a profecia aponta o ano da decisão. Nós decidimos passar na presença do Senhor. Nós decidimos, Pai, posicionar. Pai, o ano do posicionamento, 2026, nós seremos posicionados. 2026 requer posicionamento. E aqui, nesses primeiros minutos, nós passaremos posicionados, dizendo: Pai, nós queremos a Tua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Aleluias, amém? Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele tinha ali, fundou uma igreja, levantou uma igreja, nasceu uma igreja. Paulo estava ensinando, admoestando, disciplinando. Mas Paulo, ele precisa sair, mas ele não consegue voltar. Na palavra está escrito, se eu não me engano, 16... Capítulo 16 fala: eu fui impedido de ir. Eu fui impedido de chegar até mesmo pelo próprio diabo. Paulo não consegue voltar àquela cidade. Então Paulo envia Timóteo, porque todo Paulo, ele vai ter um Timóteo. Eu quero te perguntar: quem é o seu Timóteo? Quem é aquele que estende a mão para com você? Quem é aquele que sauda você? Quem é aquele que nos momentos difíceis está com você? No momento de alegria está com você, mas no momento que tu está preso, ele vai te ver. Paulo sofreu muito. Paulo tinha sido machucado, apanhou. Então ele fala: eu não vou deixar essa igreja abandonada, eu vou enviar uma carta. Então ele envia essa carta à igreja de Tessalônica, dizendo: olha, ele vai dar algumas orientações. Ele vai explicar ao povo através de Timóteo, através desta carta, como viver aos dias difíceis, como conviver em comunidade, como respeitar os líderes. Paulo está dando orientações. E Paulo traz conselhos, Paulo traz mandamentos ali da parte do Senhor. Ele firma mandamento ali. Então, o que Paulo está dizendo ainda serve para nós. Eu quero focar em 3. Estejam sempre alegres. Esteja orando o tempo todo. E em tudo dai graças. 3 imperativos. Ele está implicando, ele está nos dando algo para que nós seguimos, para que nós andamos. E eu quero te perguntar: como nos alegrarmos, como orarmos, como agradecer ao Senhor sobre todas as coisas? O versículo 18: sejam gratos em todas as coisas. Em tudo dai graça. Ei, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor.
Como dar graças em meio ao caos, pastora? Como dar graças em meio à tribulação? Ei, eu creio que você está aqui e você enfrentou um ano muito desafiador. Um ano onde o cenário brasileiro não é favorável. Onde a gente olha para a política e nós não encontramos esperança. A gente olha para o governo e não encontramos esperança. A gente vai olhar para o recurso que a comunidade lá fora tem. Nós não encontramos esperança. Nós olhamos para os homens e encontramos iniquidade. Olhamos para os homens e encontramos maldade, crueldade. Então nós perguntamos: como agradecer por isso? Como ser grata, pastora, se as portas se fecharam, se o luto chegou na minha casa, se o diagnóstico chegou na minha casa, como eu vou ser grato? Por que Paulo está dizendo isso e serve para nós hoje? Querido, eu quero que você inicie esse ano. Eu não, na verdade Deus quer que nós iniciamos esse ano entendendo que em tudo nós devemos dar graça, porque essa não é a vontade da Kelly, essa não é a vontade do Baltazar, essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Em tudo dai graça. O que é dar graça? É agradecer o favor que foi me dado. Seja eu posso agradecer em público ou eu posso agradecer em privado. Eu posso agradecer no meu cantinho, eu posso agradecer em meio à multidão. Isso é dar graça. É como alguém te faz um favor e você diz: muito obrigado. Obrigado. Eu estou obrigada, eu estou agradecida ao favor que você me deu. Eu estou obrigada a você. Eu estou obrigada à condição. Eu te devo um favor. Eu te devo gratidão do meu coração, porque você me fez um favor. Eu quero te perguntar: você consegue enxergar nessas últimos minutos de 2025, olhar para trás, olhar para dezembro, novembro, outubro, setembro e assim por diante, olhar para trás e falar: ei, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Ainda que tudo chegou ao contrário na sua casa, ainda que o cenário não foi favorável, você consegue olhar e falar: obrigado, Senhor. O meu coração está obrigado. O que quer dizer gratidão? Quer dizer obrigado. Gratidão é como eu tenho uma dívida com você. Eu sou grato a você. Eu te devo um favor, porque você me fez algo. Eu estou obrigada ao Senhor pelo que Ele fez por mim. Eu estou agradecido ao Senhor. Eu estou com sentimento de obrigação. Sabe quando alguém te ajuda? Sabe quando alguém te fornece um favor, um apoio, um ombro, não sei, e você fala: nossa, eu devo algo a fulano. Assim é nós para com o Senhor, agradecer a Ele sobre todas as coisas. Ei, isso não é um conselho. Isso não é alguém te dizendo assim: deixa eu te dar uma opinião. Seja grato. Isso não é eu dizendo assim: ei, deixa eu te dar um conselho. Seja grato nessa situação. Pastora, o que é isso? Isso é uma ordem. Isso é um mandamento. Isso é um imperativo. É uma ordem. O Senhor nos ordena: sejam gratos em todas as coisas. Seja o que foi bom, seja o que foi mal. Paulo não deu uma opinião. Paulo não deu um conselho, ele fala uma ordem de Deus. E desobedecer essa ordem é um pecado. Desobedecer essa ordem é um pecado como outro. Viver uma vida de ingratidão, viver uma vida de murmuração é pecado. Viver uma vida que não é grata é pecado, como a luxúria, como matar, como invejar, isso é pecado. Mas não ser grata ao Senhor também é um pecado. Dar graça ao Senhor não é quando estamos felizes. Querido, deixa eu te falar. É muito fácil chegar ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. E quando o bolso está cheio, quando a saúde está top, quando você está sendo realizado em material, quando você está bem espiritualmente, ministerialmente, em família, quando você olha para os seus e tudo vai bem,
Isso é fácil, mas o Senhor não pediu para que nós sejamos gratos somente quando estamos felizes, mas sim o tempo todo. Pode ser que você não tenha motivos, pode ser que você não enxergue motivos, pode ser que você não sinta vontade, pode ser que você não entenda, pode ser que você espera assim, pera aí, agora eu dou graça, pode ser que você não está entendendo, mas ei, dê graças ao Senhor, porque essa é a vontade dele. Eu não dou graça porque eu quero. Eu não dou graça porque eu estou entendendo. Eu dou graças porque foi me ordenado. Eu não me dou graça porque eu estou feliz. Eu dou graça porque essa é a vontade do Senhor. Agradecer ao Senhor porque Ele está no controle. Quando uma pessoa ela consegue andar em gratidão é porque ela já entendeu Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foi chamado, escolhido segundo o teu propósito. Quando nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e se você ama a Deus, tudo isso que te aconteceu e que te acontece, coopera para o favor do Senhor, sobre o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Então nós não agradecemos porque nós estamos felizes. Nós não agradecemos porque nós encontramos diversos motivos. Pode ser que você não esteja feliz. E graças ao Senhor, aqui diz, dá graças em tudo. Dá graças o tempo todo. Dá graças o dia inteiro. A cada instante, a cada minuto. Aquele coração grato. Sabe quando você chega atrasado? Sabe quando algo acontece que não estava no teu controle? Esses dias a gente estava indo para a casa do meu sogro. A gente estava indo almoçar. E quando a gente passou ali no viaduto, tinha uma blitz e tinha vários carros parados. Muitos homens, né? Com a cabeça baixa. Com a cabeça baixa, era o penúltimo domingo de dezembro. E ali aqueles homens estavam de cabeça baixa. E tinha homens que estavam com toda a ferramenta. E ele muito triste. E o Baltazar falou, amor, isso não é bom. A pessoa fica tão mal. Eu falei, que pena que poucas pessoas conseguem entender o favor do Senhor. Que pena que poucas pessoas conseguem entender que ali existe um livramento. Quando eu estava passando o último Senhor, tinha uns 5, 6, o último ali, ele estava de cabeça baixa, com várias ferramentas, lembrei do meu pai. E naquele momento, o Senhor ele cortou meu coração, dizendo, se ele entendesse que eu estou dando um livramento. Aquele carro foi tirado porque lá na frente haveria um acidente. Minha vontade era de voltar para trás e falar, meu filho, agradeça ao Senhor. Não esmurece não. Querido, existem coisas que nos acontecem que é livramento do Senhor, mas nós enxergamos perda. Existem coisas que nos acontecem que nós enxergamos que é para nossa vergonha, mas é livramento. Existem coisas que te aconteceu esse ano ou durante a tua vida que você olhou e falou, que sofrimento, que crueldade, Senhor. Isso não é bom, mas o Senhor, Ele continua sendo bom. E Ele não vai deixar de fazer mesmo que você não esteja entendendo. Ele não vai deixar de fazer mesmo que você o questione. Dá graças em tudo, o tempo todo, a cada instante. Mesmo quando um carro te fecha. Mesmo quando você olhar para a tua conta bancária e não ver saída. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja elas boas ou ruins. Eu quero falar algo aqui. Tirar a visão que muita gente tem. Pastora, chegou algo muito ruim ao meu conhecimento. Aconteceu algo muito desfavorável para mim. Chegou o desemprego, chegou a escassez, chegou um diagnóstico, chegou o luto, chegou a doença. Eu tenho que agradecer sobre essa coisa? Não. A Bíblia não pede para que nós agradecemos sobre aquilo que é ruim. A Bíblia pede para nós agradecermos ao Senhor sobre todas as coisas. Como assim, pastora? Querido, quando algo ruim chegar até você, você vai dar graça, não é por aquilo que o ruim chegou, mas você vai dar graça porque mesmo numa situação ruim, o Senhor está com você. Mesmo naquilo que é ruim, o Senhor está com você. Lembra dos Salmos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Andar me faz por verdejantes pastos.
pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A tua vara e teu cajado me consola. Ele me faz repousar, Ele me faz descansar. Ei, o Senhor é o meu bom pastor. E bom pastor dá a vida para a ovelha. Bom pastor não quer dizer que vai te faltar. Bom pastor não quer dizer que você não vai ter falta do pão às vezes. Não quer dizer que você não vai ter falta da veste. Não quer dizer que você não vai ter falta da alegria. Quer dizer que em todas essas coisas Ele não vai te faltar lá. O Senhor não vai te faltar nesse próximo ano também. O Senhor não te faltou nesse. O Senhor não te faltou nenhum dia. O Senhor não falta quando nós estamos num luto. O Senhor não falta quando nós estamos passando nas adversidades. Mas Ele também não falta quando nós estamos alegres. Ele é que não vai faltar. Não é que você não vai deixar de chorar. É que Ele vai estar lá na hora que você chora. Não é que não vai ter ausência de coragem, de medo. É que Ele vai estar lá mesmo na ausência do medo ou da coragem. Ele vai estar lá. Quem não vai faltar é Ele. O Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Ele não vai te faltar. Em 2026, o Senhor não faltará no Brasil. Em 2026, o Senhor não faltará na sua vida. Em 2026, o Senhor não faltará em cada diagnóstico. Em 2026, o Senhor não faltará, embora a tristeza chegue. O Senhor, em 2026, o Senhor não faltará. Mesmo quando tudo parecer contrário, Ele vai estar lá. E em tudo isso, nós agradecemos ao Senhor. O Senhor não pede que nós agradecemos as perdas. Senhor, obrigado porque eu perdi. Há pessoas que não vão conseguir agradecer na perda. Há pessoas que não vão conseguir dizer, está tudo bem. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Não, tem gente que não vai. Mas vai dar graça, Senhor, obrigado, porque em meio a essa perda, o Senhor está aqui. Porque seria terrível ter uma perda ainda no teu Senhor. O Senhor sempre está presente. O Senhor sempre se faz presente. A Bíblia é que pede que nós agradecemos a Deus, porque Ele sempre está conosco. Ele sempre supre as necessidades do momento. O apóstolo Paulo, ele não agradeceu o espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, eu queria saber. Paulo agradece a graça que não falta. A graça do Senhor não falta. O espinho está na carne, mas a graça não falta. Ele não agradeceu o espinho na carne, mas ele agradece a graça que acompanha ele. A graça que todos os dias está. Jó, ele não agradece o que ele está vivendo. Jó agradece as mãos do Senhor com ele. Jó agradece isso. Então, ei, você consegue olhar para trás sobre este ano e olhar tudo o que você passou? Todo mês, teve mês que você achou que você não ia dar conta, correto? Teve mês que você precisou de um remedinho, não precisou? Eu falei com Deus esses dias, falei, Senhor, quando o Senhor voltar, na hora que a gente estiver subindo, vai cair tanto remédio, bolsinho de remédio, cetralina, né? Vai, Lília, não vai? Sabe, diazepam, buscopan, narapril, vai sair, vai. Falei, mas o importante é que eu estou indo, Pai. Não importa como eu vou, o importante é que eu vou. Eu falei com ele, falei, Senhor, eu estou lá, eu já me vejo. Eu acho que na hora que você me buscar vai cair uma bolsinha de remédio. Mas tá bom, me leve. Porque lá eu não vou precisar. Querido, não tem como você andar na dor e ser o mesmo. Esses dias tão confrontantes. Eu vi uma outra face de Deus. A face de um Deus que sustenta. A face de um Deus que consola. A face de um Deus que está dizendo assim, eu estou aqui. Ele não nos falta. Porque eu vou ter medo do próximo ano.
Você vai entrar no Instagram, você vai ver o povo dizendo: ei, vai ser um ano de política. Mas a nossa confiança não está no governo. A nossa confiança está em Deus. O versículo que tomou a minha vida nesses dias, o versículo que tomou a minha casa esses dias é: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, vão correr e não vão se fadigar. Embora tristes, mas não abatidos. Embora entristecidos, mas não desanimados. Porque a nossa esperança, querido, não é aqui. Quando eu olho, meu querido, o desejo de Deus, o desejo de cada pastor e de cada pastora é que nós olhemos as pessoas e que cada vez mais o coração de vocês estejam desprendidos da terra. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. O nosso galardão está lá em cima. Aqui nós sofreremos. Aqui nós teremos dores. Aqui nós teremos peleja. Mas a vida não é o que acontece aqui. É como começa lá. Que na verdade é aqui. Porque seremos transformados, porque seremos glorificados num corpo de glória. Ah, meu Deus, eu espero esse dia. Eu fico na minha casa e falo: Senhor, como que vai ser? Às vezes eu acho que eu vou perguntar um tanto de coisa quando eu vou encontrar, mas o próprio Cristo, Ele já é a própria resposta. Querido, todas as vezes que o seu coração estiver arrebatado sobre coisas terrenas, pastora, eu não posso usar aquilo que é da terra. Pode, mas você não é daqui. O seu coração não pode estar aqui. O seu coração tem que ansiar por aquilo que é céu, por aquilo que é eterno. Os seus olhos podem olhar o que tem aqui, mas o seu coração não é daqui. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, que o teu coração em 2026 busque aquilo que é do Senhor, que em 2026 busque aquilo que é do alto, e as demais coisas nos seremos acrescentadas. O Senhor não é cruel quando Ele pede que nós o adoremos, para que nós o agradecemos. O Senhor não é cruel. O Senhor é bom. Pastora, a minha fé abala quando eu estou passando por coisas ruins. Pastora, a minha fé esmurece. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Nós não somos super-homens. Não existem mulheres maravilhas aqui. Existem pessoas de carne esperando o dia de ser glorificado com Cristo. Eu não sei como serei, eu ainda não vejo, mas eu sei que será muito bom. A fé verdadeira, querido, a fé verdadeira, ela questiona. Vai ter momento que você vai questionar: pastora, eu deixei de ter fé porque eu estou questionando este ano. Durante este ano eu questionei, eu passei por circunstâncias e questionei onde estava Deus. A fé verdadeira questiona. Está tudo bem. A fé verdadeira, ela sofre. Pastor, eu passei por situações esse ano, eu tinha fé, mas foi sofrido. A fé verdadeira, ela sofre. A fé verdadeira vacila. Como assim, pastora? Sabe quando por um discurso você fala: não vai dar certo? O que você viveu este ano 2025, querido? Como foi este 2025? Teve um momento que você olhou para a circunstância, para o cenário e falou: não tem jeito. E na hora que você viu, a mão do Senhor estava lá. Quando você viu, você atravessou, passou para o outro lado, você falou: Deus está aqui. A fé verdadeira, ela vacila. A fé verdadeira, ela pergunta: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Pastor, o Senhor se entristece quando a minha fé é nele. Pergunta a Ele, Ele não se entristece. Quando, Senhor? Pode ser que Ele não vai te responder, viu? Porque existem perguntas que nós não teremos aqui.
Existem respostas que nós não teremos aqui. Existem perguntas que nós fazemos constantemente aqui e que ela será respondida quando nós estivermos face a face com Ele. Porque Ele vai começar a responder, não, porque Ele é a própria resposta da vida. Tudo vai se encaixar nele. Tudo é dele, tudo é por Ele. Então a fé, ela questiona. A fé verdadeira vacila. A fé verdadeira, ela tem medo. E está tudo bem, isso não significa que você não tenha fé. Significa que você é provido de todos os sentimentos. Não tem problema nisso. Jó questionou. Jó esmoreceu. Mas ele foi grato ao Senhor estar com ele. Ah, mulher, como tu fala como louca. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Jó olha para as circunstâncias. Ele não abraça as circunstâncias, ele não adora as circunstâncias, ele não gosta de estar ali, mas ele sabe que Deus está ali. Assim somos nós. Querido, pare de fazer metas inatingíveis. Não crie metas inatingíveis para o seu 2026. Tenha propósito de Deus. Que você nesta noite olhe e fala: Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim em 2026? O que o Senhor, em que o Senhor quer que eu me posicione? Para dar graças o tempo todo, nós precisamos crer que todas as coisas cooperam. Quando você olha para uma coisa, você fala: isso daqui dói, mas está cooperando para o bem. Quando você olhou para o seu 2025, você olhou e falou: como que isso aqui vai cooperar? Querido, a igreja do Senhor, ela não está embasada em político. Ela não está embasada em direita ou esquerda. A igreja do Senhor está firmada em quem Cristo é. A igreja do Senhor está firmada que Ele em breve vai buscar a tua noiva. A igreja do Senhor está firmada que em breve, muito em breve, Ele vem nos buscar. E por isso, nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem que te acontece coopera. O mal que te achega coopera. Pastora, como coopera? O Senhor te amadurece, o Senhor te faz crescer, o Senhor te forja, o Senhor te molda, mas coopera. Falei: Senhor, tu é doidão. Você esmaga a gente até ter a gente por inteiro. Você quebra a gente em cacos e traz a gente para o Senhor. Que amor é esse? É violento. Mas se é assim, Senhor, se é assim que precisa ser, eu aceito. Me quebra todinha, mas que eu seja inteira para o Senhor. Eu não quero ser picada pelo mundo. Eu não quero ser picada um pouquinho em cada lugar. Me quebra aqui, mas que eu seja inteira para o Senhor. Que a minha vida seja tua. Que tudo meu é teu. Porque é isso que faz sentido. Não é o quanto eu ganho, não é quem me segue, não é quem me admira, não é quem me aplaude, querido, isso é nada. É quem Cristo me vê, como Ele me vê. E é como Deus Pai me olha através de Cristo. Ele me olha como filho através de Cristo. Eu fui reconciliada através de Cristo. Eu fui perdoada através de Cristo. E eu dou graças a Deus por isso. O crente pode não estar entendendo, pode estar com medo, mas ele sabe que Deus está no controle. Ele consegue dar graça porque sabe que Deus está no controle. E não significa que Ele está no controle e vai sair do nosso jeito. Não significa que Ele está no controle e vai sair do jeitinho que a gente quer. Às vezes não vai. Vai sair meio fora do nosso querer. Mas nada, absolutamente nada acontece se não for o querer ou a permissão do Senhor. Entenda que tudo que te aconteceu em 2025, o Senhor permitiu. E o Senhor deixou. O Senhor fez. Assim como em 2026, tudo aquilo que te acontecer vai cooperar para o teu bem.
Coloque a tua vida em Deus. Não vacile em sair da presença dEle. Anseie por Ele. Se você não entender Romanos, que todas as coisas cooperam, você não vai conseguir andar em Tessalonicenses 5, em dar graças. Se você não consegue dar graças, pastora, por quê? Como? Você tem que dar graças porque o Senhor quer. É a vontade dEle. Ele requer isso, é um mandamento. Existe essa vontade particular de Deus para cada um. Aonde eu vou morar? O que Ele quer que eu siga? Qual é o chamado? Com quem eu vou me casar? O que eu vou cursar? Se eu vou cursar ou não? Isso é um particular de Deus para cada um. Pastora, como que eu busco isso? Como que eu sei qual é o curso que Deus quer que eu faça? Como que eu sei, pastora, com quem que o Senhor quer que eu me case? Não está na Bíblia, não está não, é verdade. Na oração. As suas vontades, essas pequenas, sabe? Essa particular, o Senhor sabe sobre você. A sua vida, o que você faz, como você vai, como você veste, Deus quer, Ele sabe. Pastor, como eu busco isso? Eu vou lá na igreja buscar uma profecia de fulano e fulano de tal. Não, busque no joelho, Ele vai te revelar. Não precisa buscar em profeta se você já tem a revelação dentro de você. Mas existe uma vontade pública. Qual é a vontade pública que o Senhor revelou? Dá-me graças através de Cristo. Por quê? Porque em Cristo, por conta do sacrifício dele, é por isso que nós estamos unidos. Você não está aqui porque você quer um bom ano. Você está aqui porque Cristo fez. Você está aqui porque Cristo pagou um preço. Porque se nós fôssemos condenados, nós éramos condenados ao inferno. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos trouxe, nos reconciliou através do seu Filho. Por isso nós estamos aqui. E eu quero encerrar dizendo: essa vontade não é para o mundo. Essa vontade não é para quem está no baile. Essa vontade não é para quem está lá fora doando a tua vida e está tudo bem. Essa vontade é para a igreja. Essa vontade é para quem entendeu que Deus é o dono da vida dele. Essa vontade, Deus está dizendo: ei, igreja, filho, filha, ei, minha noiva, dê graças a mim. Por quê? Porque eu sou bom em todas as coisas. Abre em Isaías 40 e eu encerro. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor, olha para mim, em quem que você está esperando? Não espera do governo. Igreja, nós não podemos colocar o nosso coração na política. Não é através do governo que a esperança vai vir. É através do que Cristo fez. Não idolatre, não tenha ídolos. Tenha Cristo. Mas os que esperam no Senhor, pastora, o Pix vai ser taxado. Pastora, estou desempregado. Pastora, tem um nódulo. Pastora, tem isso, tem uma rejeição, tem um divórcio. Pastora, tem um vício na minha casa. Pastora, tem um encarcerado lá em casa. Pastora, tem uma depressão. Pastora, tem uma síndrome do pânico. Pastora, tem isso, ei. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Talvez você chegou neste final de ano tão cansado. Talvez você chegou nesse final de ano tão afadigado. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. E as asas serão como de águia que sobe, 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 não se cansa, passa acima das nuvens. Nós correremos
e não nos cansaremos. Nós caminharemos e não vamos nos fadigar. Para aqueles que estão esperando em Deus, mais uma vez eu falo para você: não espere do homem, não espere da mulher, não espere do governo, não espere do SUS, não espere do cenário, não espere do STF, não espere, espere em quem? Espere em Deus, espere no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua esperança em Deus, vai viver um 2026 debaixo das potentes mãos do Senhor. Fica de pé. Como que você chegou aqui? Qual é o cenário? Como que está? Não importa o que você está vivendo, o importante é quem nós confiamos. Nós confiamos no Senhor. A chuva, Ele é aquele Deus que fará a chuva serode, a temporã descer no tempo certo. Joel, nos últimos dias o Senhor fará descer a chuva serode, a temporã. Os nossos jovens, os nossos velhos terão visões. Será lindo. Vem cá, amor, vamos orar. Lá fora vão soltar fogos. Lá fora tem gente que vai pular 7 ondas. Eu já pulei. Foi o pior ano da nossa vida, né? Meu Deus, misericórdia. Comer areia. Tem gente supersticiosos, confiam lá. Mas os loucos pelo Senhor vão passar agradecendo pelo que o Senhor fez. Gratos. Gratos. Nós somos gratos porque a mão do Senhor está conosco. Nós somos gratos porque nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O ano que Deus mais te forjou, o ano que Deus te fez recolher, o ano que Deus recolheu a tua mesa, o ano que Deus te fez entender: você é meu e eu não te divido com ninguém. Você teve livramento de morte. O Senhor te afastou de pessoas. O Senhor te colocou na mesa dele. E enquanto você não for dele por inteiro, o Senhor não vai parar de te quebrar. Nós vamos passar orando. Você que está em família, dê a mão. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso, passar em família. Cadê minhas pitucas, gente? Cadê minhas meninas? O Senhor é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Você pode agradecer ao Senhor com a sua família. Comece a agradecer. Você sabe o que Ele fez. Tire esse tempo, comece a agradecer. Não preocupe com fogos. Agradeça ao Senhor com a tua família, pela tua saúde. Agradeça ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Nós passaremos os primeiros minutos de 2026, os últimos minutos de 2025 agradecendo. Nós passaremos os primeiros minutos de 2025, de 2026 agradecendo. Os últimos de 2025 e os primeiros de 2026 sendo gratos. Depois se abraça teu irmão. Mas aqui nós seremos gratos. A minha casa não encontra um cenário favorável, mas nós encontramos a mão do Senhor conosco. Nós encontramos o braço forte do Senhor na nossa família. Nós agradecemos.
Agradeça aí no seu lugar. Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse socorro bem presente. A forma de nós entendemos a boa, perfeita e a vontade de Deus é olhar para cima. Muitas pessoas às vezes passam no final do ano, procuram uma igreja, às vezes acham que são supersticiosos. Não é. É porque você vê que existe um Deus que pode todas as coisas. Então eu queria convidar você, ore com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Agradeça a Deus. Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas tuas maravilhas, pelo teu amor, Jesus, pela tua compaixão, pelo teu perdão, pelo teu cuidado, Jesus. Jesus, nós te agradecemos a Ti. Nós te agradecemos a Ti, nós te agradecemos a Ti. Te agradecemos a Ti pela tua perfeita, pela tua obra, pela tua maravilhosa obra feita em nossas vidas, pelo teu amor derramado em nós. Te agradecemos a Ti, Deus, ao levantar e ao deitar. Te agradecemos a Ti, Deus, pelo trabalho, pelos frutos, pelos recursos, por ter, Deus, e também não ter. Ah, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade é maravilhosa conosco, pelo teu amor, com a tua compaixão, a tua graça, a tua infinita misericórdia, é a causa de não sermos consumidos. Eu sou grato ao Senhor pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, pelo sustento, pela provisão, pelo sol da manhã, pela lua de noite, por eu dormir, deitar, me levantar pela manhã e a tua misericórdia está lá. Obrigado, Senhor, por muitas das vezes, Senhor, o Senhor fazer aquilo que nem eu mesmo sei como pedir, mas o Senhor está fazendo. O Senhor está livrando a minha casa, o Senhor está guardando as minhas filhas, o Senhor está abençoando, Deus, tudo que eu tenho. O Senhor está me guardando, me protegendo. O Senhor está à minha direita, o Senhor está à minha esquerda. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua bondade, a tua bondade. Obrigado, Senhor, obrigado. A tua bondade, Jesus, a tua bondade. Obrigado, nós te agradecemos. Nós te agradecemos a Ti, Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo pão, nós te agradecemos pela veste. Nós te agradecemos porque a mão forte do Senhor esteve conosco. Nós te agradecemos porque a mão forte do Senhor continua. Nós te agradecemos pelo sustento desta casa, por cada mês que sustentou esta casa, por cada mês que o Senhor enviou recurso. Nós te agradecemos, Pai, pelos servos, pelos amigos. Nós te agradecemos pelos ventres, pelas gestações. Nós te agradecemos, Pai, pelos nascimentos. Nós te agradecemos porque nas perdas o Senhor se mostrou presente. Nós te agradecemos porque em meio, Pai, a um cenário desfavorável, o Senhor foi a mão forte do povo brasileiro. Nós te agradecemos, nós te agradecemos. Oh, bendito
bendita, Pai, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil te agradece, a casa brasileira te agradece. Virá um avivamento sobre o Brasil e nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a noiva tem voz. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Nós te agradecemos, oh Pai, nós te agradecemos. Continue agradecendo, igreja. Continue agradecendo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou. Nós te agradecemos pelos livramentos de morte. Nós te agradecemos pelos livramentos de acidentes automobilísticos. Nós te agradecemos pelos livramentos em estradas, pelos livramentos em vielas. Nós te agradecemos porque o Senhor livrou do vício. Nós te agradecemos pelas crianças, pelos jovens. Nós te agradecemos porque o Senhor esteve em cada casamento. Nós te agradecemos porque o Senhor multiplicou o pão. Nós te agradecemos porque, Pai, mesmo sendo 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou a multidão. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor transformou a água em vinho. Nós te agradecemos porque o Senhor chegou em casamentos que estava à beira da morte e colocou a água amarga num bom vinho. Nós te agradecemos, Pai, pelo intelecto das crianças. Nós te agradecemos porque o Senhor tem salvado e marcado a juventude. Nós te agradecemos pelos empregos. Nós te agradecemos pelos autônomos. Nós te agradecemos por cada empresa aberta que sustentou, Pai, famílias. Nós te agradecemos, Pai, pelas carteiras assinadas que houve provisão. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela libertação que foi enviada. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Brasil ter caminhado em Cristo e não em crise. Nós te agradecemos porque nós olhamos e tivemos medo e o Senhor não nos abandonou. Nós te agradecemos porque em decisões difíceis o Senhor estava lá. Nós te agradecemos pelos vales que o Senhor nos colocou e o Senhor estava lá. Nós te agradecemos porque no diagnóstico o Senhor também estava lá. Nós te agradecemos porque nas salas de parto o Senhor estava lá. Nós te agradecemos porque em cada contração o Senhor estava lá. Nós te agradecemos porque na beira de um caixão o Senhor estava lá. Nós te agradecemos porque na cirurgia de alto risco o Senhor estava lá. Nós te agradecemos porque em orações de madrugada o Senhor nos ouviu. Nós te agradecemos por cada propósito que foi levantado, o Senhor nos sustentou. Nós te agradecemos, Senhor. Esta igreja pode dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, falta tão pouco para encerrar 2025. Pai, nós teremos mais 365 dias de novas oportunidades. O hoje é um presente e nós te agradecemos por hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. Nós te agradecemos pelos ventres, Pai, que pôde gerar. Ainda, Pai, com poucos dias o Senhor permitiu gerar. Nós te agradecemos pelos filhos que chegou na casa. Nós agradecemos por aqueles que estiveram aqui, mas que por algum motivo tiveram que partir. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelos líderes que são levantados e sustentam. Nós te agradecemos pelos missionários que estão no campo pregando a tua palavra e enviando o ID. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelos testemunhos que tem nos forjado. Nós te agradecemos. 2025, obrigado pela forja. Obrigado pelo vale que nos colocou em momentos de decisões. Obrigado por ter arrebatado o nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, pelos bens materiais. Obrigado por visões espirituais. Obrigado. Obrigado porque em 2025 nós enxergamos a mão do Senhor. Obrigado pela nossa família estar aqui. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, por essa chuva, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada sai do teu controle. Tu
Tudo é permissão do Senhor, tudo é para Ti. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pelo Teu Filho. Agradecemos, Senhor, porque através de Jesus nós rendemos a salvação. Agradecemos a Ti, Jesus, porque através de Jesus fomos perdoados dos nossos pecados. Te agradecemos a Ti, Jesus, porque o Senhor, Deus, preparou o melhor para nós. E quando o Senhor levou, permitiu que Jesus viesse na cruz, morresse pelos nossos pecados, o Senhor deixou conosco o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso consolador, o nosso orientador. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse tempo que nós queremos consagrar agora nos próximos minutos ao Senhor, nós queremos entrar 2026 declarando bênção sobre a nossa casa. Bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós queremos, Senhor, declarar agora, a partir de 2026, erga suas mãos, igreja. Você já agradeceu, Senhor? Agora você vai entrar no próximo ano profetizando em nome de Jesus Cristo. Tempo de bênção. Nós agradecemos, Senhor, o restante de 2025. Obrigado, Senhor. Agradecemos também agora por 2026. Será um tempo de bênção em nome de Jesus Cristo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado! Obrigado, Senhor. 2026, o ano do posicionamento. Pai, obrigado, porque em 2026 a mão do Senhor estará conosco. Oh, Jesus. Seja bem-vindo 2026. Que as mãos fortes do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa. Que em 2026 você veja as mãos do Senhor. Que ventres venham gerar filhos carnais, filhos espirituais. Profetiza, igreja. Oh, que em 2026 profetiza, igreja, você veja as mãos do Senhor sobre os seus filhos. Que em 2026 você veja aqueles que estão afastados do caminho do Senhor se reconciliar. Que em 2026 você veja a mão do Senhor sobre a sua saúde, sobre o seu casamento. Que em 2026 você venha gerar filhos. Que em 2026 empresas sejam abertas. Que em 2026 esta casa seja cheia de filhos e filhas. Os filhos que estão voltando para casa. Que em 2026 você se reconcilie e volte. Que em 2026 o seu casamento viva o melhor vinho. Que em 2026 você viva o melhor cenário financeiro que você já teve na sua vida. Que em 2026 acabe os diagnósticos e o medo, e que venha a bondade e o favor do Senhor. Feliz 2026. Feliz 2026. O Senhor é maravilhoso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que vamos adorar, vamos. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As
mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, Porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia. Segura aí só um pouquinho. Amém. Nós estamos agora em 2026, oficialmente 2026. Mas eu queria convidar você a fazer algo. Vocês estão muito bonitos. Fala para o seu irmão, você está muito bonita. Você está muito bonito. Vamos atrapalhar um pouquinho isso, vamos. Vamos orar, vamos ficar mais uns minutos de joelhos. Eu queria convidar você. Não tenha pressa de sair. Você que pode dobrar os seus joelhos. 2026 está começando agora. Pastor, qual é a direção que eu oro? Ore por esse tempo. Você que pode, nós vamos dobrar o joelho, vamos orar por um instante. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor. Esses primeiros minutos agora, Senhor, nós consagramos ao Senhor. Todos os meses sejam abençoados, sejam direcionados, sejam, Deus, guiados pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, nós nos prostramos agora diante do Senhor. Nós prostramos diante agora, Deus do Senhor, e te pedimos a Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não podemos alcançar nada. Sem Ti nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Precisamos do Senhor ao acordar, ao deitar. Precisamos da manifestação do amor do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família, sobre a vida daqueles agora, Deus, que necessitam. Então nós estamos aqui, Deus, de joelhos dobrados diante do Senhor, para te pedir, consagramos esse tempo nas tuas mãos. Te pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude. Nós agradecemos por este 2026 que se inicia. Nós declaramos que cada família viverá a bondade e o favor do Senhor. Guarde cada saúde, cada casa, cada casamento, cada relacionamento. Pai, guarde a cada casal, cada filho, cada filha. Pai, guarda o nosso cenário, guarde a igreja brasileira. Pai, nós sabemos que será um ano, Pai, onde a igreja sofrerá perseguições, mas a mão do Senhor estará conosco. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós colocamos o Senhor neste 2026. Pai, em nome de Jesus, que a igreja se levante e se posicione. Será um ano de política, mas nós não envolveremos. O nosso compromisso é com o Senhor. Nós saberemos, Pai, agir com sabedoria. Nós teremos sabedoria, Pai, mas nós não idolatraremos, pois o Senhor é nosso bom pastor, e nós declaremos que esse será um ano extraordinário, esse será um ano favorável para a colheita. Pai, as profecias já diz que será um ano favorável para colher, que a sua igreja venha colher bons frutos, que seja abençoada as finanças, que seja abençoado os trabalhos, que abram, Pai, negócios, que seja um ano, Pai, aonde ministerialmente esta igreja venha romper, aonde homens e mulheres venham viver o extraordinário, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Igreja, aleluia. A gente vai estar 12 dias de oração e jejum e adoração, de 1º de janeiro até o dia 12. Tire algo que você mais goste, retire aquilo que mais te pese. Sai da rede social, faça um detox, saia da rede social, saia das telas, consagre esses 12 dias ao Senhor. E não esqueça de orar, não esqueça de jejuar e de adorar o Senhor.
Amém? Eu quero pedir a última coisa. Eu quero oração. Algumas pessoas não sabem, o pai do Balto, meu sogro Antônio, ele está no CTI. A gente está todos esses dias. Domingo, quando a gente saiu do culto, a gente recebeu a notícia. Ele está com infecção generalizada. Meu sogro sempre serviu, sempre estava na porta da igreja servindo, limpando. Hoje a gente esteve, eles deixaram a gente entrar no CTI. Quando a gente entrou, ele reconheceu, segurou as nossas mãos, a gente orou. E eu falei: Toninho, eu estou indo para a igreja, a gente vai orar como o Senhor sempre nos ensinou. Eu aprendo e aprendi muito com meu sogro. Para o médico, para a medicina é só um milagre. Ele disse que é um quadro muito crítico, mas nós sabemos que as mãos do Senhor podem mudar qualquer quadro. Enquanto nós estamos aqui servindo a igreja, servindo a casa, o nosso coração está dilacerado, mas nós cremos nas mãos do Senhor. Só Deus sabe como nós viemos para essa casa hoje, mas nós falamos: Senhor, não é o cenário que muda, é nós que mudamos o cenário. Então eu peço oração à igreja nesse momento. Aleluia, Deus. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos apresentar, meu Pai, a vida daquele homem nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor entre com provisão agora, meu Pai. No quarto daquele CTI, ó Deus, nós servimos a um Deus de poder, a um Deus de graça, a um Deus que continua curando, que continua fazendo. E Senhor, nesse momento, como igreja do Senhor, nós queremos clamar agora, meu Pai. Deus, opera um milagre agora naquele hospital, não só naquele quarto de CTI, meu Pai, mas que seja, meu Pai, algo sobrenatural e maravilhoso do Senhor naquele lugar. Deus, nós pedimos: abra as janelas do céu sobre aquele lugar agora, envia anjos naquele lugar agora, meu Pai. Nós profetizamos cura sobre a vida dele agora, meu Pai, sobre aquele hospital, um mover sobrenatural do Senhor sobre aquele lugar. Nós queremos te pedir como igreja, Senhor, vá de encontro àquele coração agora. Ah, Senhor, o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê que às vezes o Senhor tem que nos parar para vivermos novos propósitos. E nós pedimos, Senhor, que nessa mudança de ano agora, meu Pai, que os novos propósitos do Senhor possam vir, meu Pai, sobre a vida daquele homem, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do nosso pastor, do Baltazar, da Kelly. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E nós ministramos a cura do Senhor sobre a vida daquele homem agora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam testemunhar, meu Pai, da maravilha que o Senhor há de fazer, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa noite, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor.